Desde que o Ty West e a Mia Goth iniciaram sua parceria em 2022, muitos fãs de terror voltaram sua atenção para a saga iniciada com X e expandida retroativamente em Pearl. E em 2024 temos a aguardada conclusão dessa trilogia com Maxine, filme que acabou de chegar aí nos cinemas brasileiros e tem causado uma certa cisão entre os críticos, cinéfilos e fãs dos longas anteriores. Agora, a trama se ambienta na década de 80 e Maxine Minx, a protagonista de X, passa a buscar seu lugar de direito embaixo dos holofotes, sabendo que, para isso, ela precisa fazer uma transição do cinema pornográfico para o cinema de verdade, por assim dizer. E como muitas antes dela, Maxine decide começar justamente pelo gênero do horror, com um filme chamado A Puritana 2, uma produção grande de estúdio que se torna o epicentro de uma série de polêmicas por tocar em temas tabus naquela época nos Estados Unidos, contrariando todo o conservadorismo político difundido na sociedade americana. E enquanto tudo isso está acontecendo, a gente vai desbravando a cidade de Los Angeles sob uma ótica suja, decadente e degradante, onde Hollywood, esse mundo onde sonhos são criados, não passa de um cenário tão falso quanto aqueles que a gente vê enquanto está passeando ali pelos estúdios de gravação. É nisso que temos uma série de assassinatos que parecem interligados à própria Maxine, e é onde o filme tenta se inserir num contexto histórico real, ao tentar associar, de alguma forma, esses crimes à figura do Richard Ramirez, um infame serial killer norte-americano conhecido como Night Stalker. Assim, esse último capítulo da trilogia tenta nos mostrar o que aconteceu depois. Como Maxine foi moldada pelo trauma que ela viveu em X e como ela se torna um espelho da própria Pearl, a senhorinha assassina e com muito tesão que também é vivida pela neta da atriz brasileira Maria Gladys. Bem, X e Pearl foram um sucesso dentro de uma bolha e chegaram a transbordar esse nicho, especialmente o Pearl, que acabou rendendo uma enxurrada de memes e piadas em todos os 9 círculos do inferno, incluindo o Twitter e o TikTok. Calabresa. O de misto e o de calabresa, amore. Então, era de se esperar que Maxine tivesse um interesse maior, o que é surpreendente para uma franquia totalmente original, embora não totalmente inesperado quando a gente está falando de terror, um gênero que sempre está lançando muita coisa nova. E, inclusive, eu fiquei muito surpreso em ver como esse filme chegou rápido aqui no Brasil, especialmente se a gente considera que X e Pearl vieram bem atrasados, a distribuição não foi bacana, mas dessa vez a A24 tentou fazer uma parceria com a Universal e, bem, o filme saiu quase que simultaneamente com os Estados Unidos. O que eu não esperava, ainda mais após ver o filme, é notar essa repercussão meio dividida e negativa em relação às decisões narrativas e criativas do Ty West. Especialmente porque eu considero esse capítulo extremamente coerente com a proposta estética e experimental da franquia como um todo. Mas calma lá, deixa eu me apresentar primeiro e já começamos a divagar um pouco sobre Maxine, tesão, puritanismo e o desejo por trás da lente de uma câmera. Eu sou o Gustavo Fiô e esse é o Fita Maldita, e hoje eu decidi compartilhar alguns pensamentos e opiniões a respeito dessa nova estreia que tem tudo para ser um dos filmes mais divisivos do ano. Maxine é, antes de mais nada, uma conclusão temática e narrativa para a trilogia proposta pelos outros filmes, X e Pearl. Se em X a gente entra naquele mundo através de um grupo de amigos que, ao gravarem um filme pornô no Texas na década de 70, acabam sendo massacrados em uma nítida homenagem aos proto-slashers da época, como o Massacre da Serra Elétrica, Pearl já se abre para uma gama mais ampla de referências. É um filme ambientado ali no comecinho do século XX, no período dos primeiros grandes sucessos do cinema, onde a arte e a tecnologia já estavam se disseminando um pouco mais, mas que ao mesmo tempo busca seu referencial em um cinema posterior, ali dos anos 30 e 40, especialmente os grandes clássicos do Technicolor como O Mágico de Oz e Sapatinhos Vermelhos.
Aqui, o Ti West, que retorna como roteirista e diretor, assim como nos anteriores, também está buscando inspiração num cinema muito específico, que é o cinema neo-noir e os thrillers eróticos que começaram a surgir ali, no finzinho dos anos 80. Um cinema que seria diretamente influenciado e impactado por cineastas como Brian De Palma, o Paul Verhoeven, o Alan Parker e, em certa medida, até o Stanley Kubrick. E é claro que citar por alto essas referências assim pode fazer o filme soar melhor do que ele de fato é. Mas eu acho que a gente ainda segue perfeitamente na linha de tudo que o Ti West quis fazer aqui, que é tecer pequenos experimentos inconsequentes, mas que acompanham esses personagens ao longo de uma jornada pelas margens do cinema, desde o vaudeville ao pornô e o slasher. Então, considerando essa trilogia como uma espécie de homenagem e pastiche a essas diversas referências que são muito pessoais do Ti West, mas que ressoam com muita gente até hoje, eu não vejo como Maxine pode destoar tanto ou soar tão descolado do que foi feito nos filmes anteriores. The blood's wrong. Molly Bennett, meet Maxine Minx. Pleased to meet you. Sorry. We've all got blood on our hands now. É claro que a gente não pode passar sem falar do trabalho da Mia Goth, que é impecável mais uma vez e que consegue transmitir uma vivacidade, uma vontade de viver tão grande para essa personagem. O de misto e o de calabresa, amore. A Maxine não é uma personagem gostável, mesmo sendo uma vítima e carregando um trauma. Ela não é uma personagem tão carismática, especialmente porque a gente conhece ela de perto. A gente não vê só a figura pública perfeita de Maxine Minx. A gente literalmente tá do lado dela, no camarim dela, enquanto ela tá lá cheirando uma carreirinha de pó. Inclusive diva, vivendo meu sonho. E compor uma personagem que à primeira vista não tem esse laço imediato com o público é difícil, mas a Mia Goth acerta em cheio ao expor essa ambição, essa gana de viver e de ser desejada não por uma, mas por milhões de pessoas. Essa parceria criativa entre o Ti West e a Mia Goth é o que dá liga a essa trilogia, que se a gente analisa como um todo, é bem esquisitinha. Quando o X saiu, muita gente achou que Pearl e Maxine seriam slashers, seguindo diferentes moldes do cinema. Mas esse não é o caso e isso fica muito aparente desde o segundo filme, que opta por seguir a rota do melodrama clássico enquanto faz um delicado estudo de personagem dessa psicopata caipira. E embora Maxine também dialogue com o slasher e o terror de estúdio dos anos 80, especialmente por conta de A Puritana 2, o filme dentro do filme, essa realmente não é a proposta do filme como um todo. I'm curious, did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. If you need to read off the sides we gave you, just go ahead, all right? I know the lines. She turns to the camera and, through her trauma, addresses the lens directly. Eu acho particularmente interessantíssima uma cena onde a diretora de A Puritana 2, vivida pela Elizabeth Debicki, está conversando com a Maxine sobre o que ela pensa daquele filme e como ela considera um filme B com ideias A. Porque, de certa forma, eu sinto que isso é muito indicativo de como o próprio Ti West enxerga esse filme e a trilogia como um todo. Esse sentimento fica ainda mais redondo quando a gente pensa que, de certa forma, o principal norte para o diretor aqui é o cinema do Brian De Palma, que por si só é conhecido por ser bem referencial e por ser muito reverente a grandes mestres, como o Hitchcock e também o Eisenstein. E aí fica muito interessante porque se a gente para ler um pouco sobre as críticas ao trabalho do De Palma, a gente vê como muita gente sempre elogiou muito ele, mas muita gente também sempre criticou ele por fazer esse cinema que parecia uma colcha de retalho de referência, que inclusive é o que o Ti West tenta fazer nessa trilogia inteira. Maxine é uma carta de amor direta aos filmes do De Palma, especialmente Dublê de Corpo, mas também outros como Dália Negra e Vestida para Matar.
E eu acho que essas homenagens, como a cena em que a Maxine entra numa balada ao som de uma música do Frank Goes to Hollywood, inclusive uma das minhas músicas favoritas da vida, isso enriquece tanto o texto quanto a narrativa e a construção daquela história. E eu sinto que essa reverência está enraizada até mesmo na patetice do vilão, que a gente descobre mais pro final ser o pai da Maxine, o mandante de todos os assassinatos ao redor da personagem e que tá em uma cruzada pessoal para resgatar a filha das garras do mundo diabólico de Hollywood. É careta, é tosco, e eu acho que o ator que interpreta o pai da Maxine, o Simon Prest, tá completamente ciente disso. Ele sabe que esse personagem é uma piada ambulante, e junto com Kevin Bacon, que interpreta um detetive particular lá pelas tantas, os dois operam quase como vilões de Scooby-Doo, o que pelo menos pra mim deixa a bobajada ainda melhor. E eu sei que boa parte das reclamações referentes a esse terceiro filme vem do fato da revelação do assassino ser frustrante, mas na minha mais singela e humilde opinião, isso não faz nem sentido considerando que nenhum dos dois filmes anteriores tenta criar algum mistério em torno disso. Ao longo do filme, a Maxine é interrogada pela polícia e o tempo todo querem saber qual que é a ligação dela com esse assassino e ela tá muito reticente. E muita gente pode ter achado que o filme tinha alguma intenção de funcionar como um whodunit, para a gente poder ter a suspeita de quem que era aquele assassino e até mesmo a conexão com o Night Stalker, mas no fim das contas eu não acho que isso seja algo pensado do roteiro. Na verdade, na minha concepção, a Maxine sabe desde o começo que é o pai dela que está caçando ela e essa narrativa vai se alongando justamente pela recusa e enfrentar esse problema de frente. E cai naquilo de expectativa e realidade, né, amores? Eu acho que acaba sendo muito mais as pessoas tristes por não ver aquilo que elas esperavam, aquilo que elas achavam que o filme iria ser. E assim, nem tudo são flores, não. Eu não acho o filme perfeito. Eu tenho alguns problemas. Eu acho que tem gente demais nesse elenco e eu ainda não entendi por que Cynthia e Sandra, revendedoras da Avon, ganharam até pôster, sendo que se cada uma delas tem 2 falas é muito. Mas eu me diverti horrores com Giancarlo Esposito baixando o santo do Clodovil, não vou mentir. Eu sinto também um pouco de falta do esmero estético de X e principalmente Pearl, mas eu acho que a principal razão por isso é que aqueles 2 filmes possuem visuais e propostas bem mais demarcadas, bem mais direcionadas, enquanto Maxine soa quase como uma abordagem mais geral sobre o cinema erótico e de suspense dos anos 80. Mas, por um lado, eu gosto de como a trilogia do Ti West continua levantando uma série de debates e discussões a respeito de puritanismo, pânico moral e como essa obrigação com o bom gosto é perigosa tanto na arte quanto na vida. Eu acho que para uma trilogia que começa falando sobre cinema pornográfico e que depois consegue despir sua principal antagonista em um filme super sensível, esse terceiro fecha o ciclo de uma maneira ainda mais interessante, com a Maxine tendo que enfrentar seu pai, o cara que a renegou, mas que ainda tá na cruzada pra salvar a alma dela, ou seja lá o que ele acredita. E quando isso se transcreve no ódio que ele sente por qualquer um que não siga os ensinamentos divinos, ou uma ideia de castidade e pureza que só faz sentido na cabeça dele, é aí que o filme consegue girar a chave e dar um encerramento digno pra personagem que a gente acompanhou até aqui. Agora, eu vou confessar, eu não gostei muito do fato dele ser meio padre, meio católico, porque pra mim aquilo não tem nada a ver com a religião católica, aquilo ali é super suco de evangelho, de protestante, e enfim, eu acho que tá uma caracterização meio esquisita. Mas enfim, não sei como é que funciona a religião nos Estados Unidos também. Eu vi que o Ti West já disse ter planos pra continuar essa história, e sinceramente, eu acho que funciona se continuar nessa brincadeira entre gêneros e estilos cinematográficos, mas sinto que a audiência também precisa entender que aquilo não é a obra de prestígio que passaram tanto tempo falando. Ainda é uma franquia de terror e ela definitivamente não se leva tanto a sério quanto o público. No geral, gostei bastante de Maxine e apesar de um incômodo ou outro, acho que é bem condizente com tudo que a gente viu até aqui. Então, da minha parte, não entendi muito bem esse alvoroço todo.
Então é isso, pessoal. Eu achei importante falar de Maxine, especialmente porque eu tinha feito vídeo sobre o X e o Pearl na época que eles saíram. São filmes que eu ainda gosto muito, mas que eu ando precisando rever. De qualquer forma, dando continuidade às recomendações aqui do fim do vídeo, eu vou indicar o livro Filme Noturno, da Marisha Pessl, que provavelmente é um dos meus livros favoritos da vida e é meio absurdo que essa seja a primeira vez que eu tô citando ele aqui no canal. Esse livro é a clássica história de detetive, mas tem uns elementos bem bacanas, porque ele envolve o submundo sórdido de Hollywood e também tem alguns toques sobrenaturais. E, enfim, eu gosto muito dele. Um detalhe que eu acho bem interessante é que ele é formulado quase como uma narrativa multimídia. Então, por dentro, você tem vários recortes de jornais, matérias de revista e documentos. Ele tem esse fator textual e imagético que eu, particularmente, acho muito rico. Ah, eu também queria muito indicar Cold Heart Canyon, ou Desfiladeiro do Medo, do Clive Barker, que é um livro que eu, inclusive, já falei aqui no canal faz muito tempo, só porque também tem putaria e matança em Hollywood, mas porque eu queria mostrar essa minha edição cafonérrima e perfeitamente sensual, que tem um Clive Barker gigante posando de garçom.